Extra, extra! Está no ar a sua aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Poliana Paiva. É um prazer estar aqui com você. Tudo bem com você, Val? E aí? Legal, gente. Estamos nos aproximando aí dos finalmente e eu tenho aquele recado para você, mas olha como ele vai chegar hoje. Classroom! A famosa professora pirou, gente. Ai, ai, mas é assim mesmo, tá? Vamos lá, energia pura e vamos para os objetivos da aula de hoje. O que nós vamos fazer hoje, prof? Vamos revisitar o gênero notícia. Eu sei que você já conhece, então nós vamos dar aí umas pinceladas sobre as características de composição desse gênero. Também vamos interpretar algumas notícias, reconhecer aí alguma palavrinha que não sabemos o significado. E muito importante, vamos dar sequência aí no nosso estudo sobre concordância, só que hoje concordância verbal. Vamos seguir? Chegando um quiz quentinho aqui para esquentar a nossa aula. E aí, quero ver se você sabe, hein? Tá afiado? Qual é a diferença entre notícia e reportagem? Professora, aí você me apertou sem me abraçar. Se acalme, vamos lá? Letra A. A notícia é um texto informativo e impessoal, né? E a reportagem contém teor opinativo. Presta atenção os distratores. Letra B. A reportagem é o texto informativo e impessoal. E a notícia contém teor opinativo. Percebeu ali a troca? Letra C. A notícia aprofunda os fatos narrados e já a reportagem não. Ou letra D, não há diferenças, né? Não há diferença nenhuma entre notícia e reportagem. E aí, passa a bola. Vamos lá, gente? Qual será a resposta certa? Tcharam! Olha a mágica. Letra A. A notícia é um texto que informa, né, de forma impessoal. E já a reportagem aí, ela vai trazer aquela pitadinha de opinião. Registrou? Dá um print com o olho e vamos seguindo. Notícia, só para você reforçar aqui, é um tipo textual que possui o objetivo de quê? De informar sobre determinado assunto, né? Ou seja, pode ser desde política, lazer, economia, esporte, saúde, educação, enfim, qualquer conteúdo, qualquer temática pode ser tema aí de uma notícia. E ela tem aí um prazo de validade curta, vamos dizer assim, que ela já vou dar aqui uma pista para a próxima pergunta, mais ou menos, mas você vai entender que ela é passageira, porque o que é hoje já não é amanhã, não é mesmo? Olha lá, vamos analisar então a estrutura de uma notícia. Você tem aqui um título, uma imagem
E o lead, você lembra o que é o lead? Vamos acompanhar. Ministério da Saúde se reúne com representantes de 5 vacinas contra a Covid. Ali nós temos o título, ele precisa ser chamativo, atraente, né, para que as pessoas se interessem ao ler essa notícia, senão ela vai ser deixada de lado. A imagem, né, que está relacionada, está complementando ali o texto não verbal, né, está complementando ali o título. E o lead é onde você vai trazer mais informações, mais especificações. Vamos dar um zoom aqui então no lead. Olha lá, Sputnik 5, né, que é o nome aí de foguete, vacina russa contra o novo coronavírus, Covid-19, aprovada pelas autoridades da Rússia, Brasil conversou com representantes da Rússia. Ou seja, ela trouxe ali rapidamente alguns textos, algumas informações a mais para você entender aí o teor do que vai ter na notícia, né? Então aqui é o seu lead. Se você perceber, ele já responde algumas dessas perguntinhas básicas que nós temos. Ou seja, o que, como, quando, onde, quem, por quê, né? Olha lá, um pouquinho aqui da reportagem. Em nota divulgada neste domingo, dia 22, entre parênteses, o Ministério da Saúde anunciou que se reuniu ao longo da última semana com 5 laboratórios, cujas vacinas encontram-se em fase avançada de desenvolvimento. Foram recebidos representantes das indústrias americanas Pfizer, Janssen e Moderna, com a indiana Bharat Biotech e o Fundo Russo de Investimento Direto. Algumas delas já aderiram ou estão pleiteando adesão ao consórcio internacional de vacinas. Então você tem aí um pouquinho do corpo da notícia. Atividade 1. Por que a notícia é tida como uma narrativa efêmera? E aí, você sabe? Escreva com suas palavras. E aí, gênios pensando? Vamos lá, gente? Ferveu o suco já? Ainda não? Segura firme e vem comigo para a resposta. Prof, por que a notícia, né, ela é tida então como uma narrativa efêmera? Eu já fui dando umas pistas para você ali e eu acho que você chegou mais ou menos na conclusão que eu. Porque ela apresenta novidades, né, fatos atuais, ou seja, ela tem uma validade curta, é passageira, né, e por isso ela vai sendo deixada de lado. O que foi notícia ontem já não é hoje. Gênero notícia e suas características. E aí, você conhece as características desse gênero? Saiba que a principal característica é ser propagandístico, ou seja, é um gênero que está aí para veicular propagandas, isso mesmo. O tamanho da notícia, né, é de acordo com o conteúdo, mas ela
não é tão grande quanto uma reportagem, tá? O uso da linguagem é clara, objetiva, né, para que você tenha acesso aí ao conteúdo e entenda de, né, uma linguagem, ou seja, adequada. E ela traz isso de forma imparcial. É muito importante que você entenda essa diferença, tá? Reportagem vai ter ali alguma opinião, mas a notícia sempre é imparcial, beleza? Atividade 2 chegando, vamos lá, gente. O que te faz acreditar que se trata de uma notícia fidedigna, ou seja, verdadeira, e não de um fake news? Então, nós temos aqui a notícia que já trabalhamos sobre o Ministério da Saúde e a testagem ali das vacinas. Por que você acredita que é uma notícia fidedigna e não fake? Tempo para pensar. Vamos lá, gente? Vamos conferir? E aí, por que você acredita, então, que se trata de uma notícia verdadeira? Sugestão de resposta para você. O fato da notícia ter sido vinculada em uma fonte confiável, né, em um site ali do governo, né, do Ministério da Saúde, ou seja, nos faz crer na veracidade dessa notícia. Isso aí. Agora vamos falar um pouquinho, então, sobre a concordância verbal. Você se lembra como é feita a concordância verbal? Ou seja, ela é estabelecida entre o verbo, né, o sujeito da oração, e ela vai ter a sua flexibilidade, ou seja, ela vai se flexionar aí conforme as situações. E eu trouxe para vocês alguns casos específicos que geram um pouco de dúvida, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo aqui, que diz: as vacinas encontram-se em fase avançada de desenvolvimimento. Ou seja, vocês vão perceber que o verbo, ele vai se flexionar tanto em gênero, né? O que é o gênero, professora? Se é masculino, se é feminino, e em número, se é singular ou se é plural. Ou seja, o sujeito, as vacinas, está no singular, o seu verbo, perdão, está no singular, está no plural, e o seu verbo também vai concordar, certo? Então vamos lá. Foram recebidos representantes das indústrias americanas. Presta atenção, gente, tá? Às vezes o fato do verbo não estar depois do sujeito não significa que ele não deva estabelecer as suas relações de concordância, tá? Fique ligado a isso. Questão de porcentagem. Professora, como que eu devo fazer aí a concordância quando eu tenho uma expressão numérica que simboliza reportagem? Vamos ver? Quando o sujeito apresenta apenas a expressão numérica de uma porcentagem, o verbo ele vai concordar
com o valor dessa expressão. É simples, tá? Olha lá, 89% acreditam, ou seja, né, tá concordando aí com a numeração, na vacina ainda para 2020. Fácil, né? Seguindo. Quando a expressão indicativa de porcentagem for seguida de um substantivo, aí você tem que ficar ligado, tá? Ela vai se transformar numa expressão partitiva, e aí o verbo pode concordar tanto no singular quanto no plural. Olha lá, 89% das pessoas, tá aqui, né, o substantivo, seguindo aqui a expressão indicativa de porcentagem, acreditam na vacina, tá vendo? Pessoas, né, acreditam. E aqui você tem a outra forma, né, da expressão partitiva, 89% das pessoas acredita na vacina. Você tem as duas opções aí. Legal, né? Quiz. Vem chegando aqui um quiz com uma tirinha bem legal pra gente. Olha lá. Siga. Podemos ir. É só para uma pessoa. Se fosse para mais de uma, seria sigam. Eu vou primeiro. Tchau. Faz parte. Legal, né? Será que isso é coisa só de mulher? Acho que não, né? E aí, gente, qual que é a pergunta? Seguindo o entendimento da garotinha, qual seria a explicação para a ordem de seguir em frente ser apenas para uma pessoa? Letra A, porque se fosse para mais pessoas, a ordem seria sigam. Letra B, porque se fosse para mais pessoas, a ordem seria sigam-nos. Aqui repetiu letra A e B, mas é letra C e D, tá? Porque as damas devem ir primeiro, ou letra D no caso, nenhuma das alternativas? Essa tá fácil, vamos lá? E aí, gente, vamos lá? Qual será a resposta? Letra A, porque se fosse para mais pessoas, a ordem seria sigam. Está corretíssima, né? A menina aqui no segundo quadrinho, ela mesma diz isso. E você consegue perceber aí a dica da resposta, né? Agora, quando nós temos expressões fracionárias, sabe? Um terço, um quinto, um 16avos, né? Como que eu devo fazer essa relação de concordância? Bom, é simples, você sempre irá concordar com o numerador, ou seja, aquele número que está acima do traço, e aí não tem erro. Vamos para os exemplos? Em março de 2020, 1/3 da população mundial ficou em isolamento domiciliar. Olha aqui, destaquei para você, né? Ó, ficou. Simples. Se fosse 2/3, como que seria? Ficaram, né? Fácil essa, né, gente? Mas tem que prestar atenção. Quando
mais um caso aqui, quando você tem uma expressão que está indicando uma quantidade aproximada, aí não é nem porcentagem, não é fração, é quando você tem aquelas expressões assim, perto de, cerca de, tá? Mais ou menos, né? Você vai concordar o seu verbo com o substantivo, tá? Que está seguindo a expressão, olha lá. Mais de, né, a nossa expressão que está indicando uma quantidade aproximada, porque você não sabe. 5, mais de 5 indústrias farmacêuticas já aderiram ao consórcio internacional de vacinas, né? No caso aqui, se ela é seguida de numeral, aí o verbo vai fazer a concordância com ele. Quiz, vamos lá! Em nota divulgada neste domingo, o Ministério da Saúde anunciou que se reuniu ao longo da semana com 5 laboratórios. A sentença você já conhece. E aí? Sobre a concordância verbal do período acima, é correto afirmar. Olha lá. Letra A. O verbo concorda com o sujeito simples em número e pessoa? O verbo concorda com o sujeito composto em número e pessoa? Letra C. O verbo depois do sujeito concorda com o elemento mais próximo a ele. Será que é isso? Ou letra D. O verbo, né, impessoal concorda em terceira pessoa do plural. Descobre aí onde está o verbo, conversa com ele com carinho, faça a sua análise e a gente já volta com a resposta. Oi, gente, tudo bem com vocês? Ei, tem alguma coisa errada. Ei, Val, vem pra cá. Tcharam! Cheguei. E aí, gente, olha só. Que loucura! Qual é a nossa resposta certa, então? É a letra A. O verbo concorda com o sujeito simples, em número e em pessoa. Professora, tem muitos verbos ali, eu tô perdido. Então vamos com calma. Quem que é o nosso sujeito? O Ministério da Saúde, que apesar de representar ali uma pluralidade, ele é um sujeito simples, não é composto, tá? E o verbo anunciou e reuniu estão concordando com ele. Cansei! O que nós vimos na aula de hoje, gente? Apresentamos aí para vocês um pouquinho sobre o gênero notícia, relembramos as suas características, lemos, né, uma notícia e reconhecemos ali talvez uma palavra ou outra que não conhecemos o significado. E também um pouquinho de concordância verbal. Abraço, gente, eu vou ficando por aqui e um beijo grande no seu coração. Fique em casa, tá?